Vamos girar o assunto aqui no Business? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quais são as melhores cidades para empreender no Brasil? Um estudo produzido pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAPE, mostrou as cidades que apresentam melhores condições para o empreendedorismo e nós vamos conhecer quais são elas aqui no estúdio do Business. Quais são as cidades brasileiras mais fáceis aí para empreender? Em primeiro lugar está São Paulo. São Paulo, evidentemente, está há um bom tempo na liderança aí das cidades as cidades melhores aí para empreender. Em segundo lugar, temos Florianópolis, que subiu no posto. Em terceiro lugar, temos Joinville, em Santa Catarina, que é a maior cidade lá de Santa Catarina. Chama atenção aí, duas das cidades catarinenses aí nas melhores posições, abaixo apenas de São Paulo, que São Paulo não é novidade. Novidade mesmo é Florianópolis e Joinville, tanto no segundo quanto no terceiro lugar. Em quarto lugar está Brasília, no Distrito Federal. Quinto lugar, Niterói, no Rio de Janeiro. Sexto lugar, Boa Vista. Sétimo lugar, a capital do Paraná, Curitiba. Oitavo lugar, o Rio de Janeiro. E nono lugar, Macapá. E em último lugar, Goiânia, a capital de Goiás. Esse estudo fez a cidade, fez aí um estudo bem completo aí das 100 cidades mais empreendedoras. Eles afirmam sim que o Brasil está evoluindo no empreendedorismo, tem mais pessoas empreendedoras pelo Brasil, no Brasil, mas esse é o mapa das 10 cidades, muitas delas capitais, né? Só tirando Joinville, tirando Niterói, que não são capitais, né? Mas essas são as 10 cidades mais empreendedoras do Brasil. Bom, e para falar mais desse estudo, nós vamos receber a responsável pela pesquisa, Camille Medina. Obrigado, Camille, pela presença aqui no Business, gentilmente nos atende. Camille, o que torna, afinal, uma cidade empreendedora? Olá, tudo bom? Bom, primeiramente, queria agradecer o interesse de vocês com a pesquisa em nome da ENAPE, porque, enfim, né, a ENAPE é uma escola de governo, então a nossa função é munir os servidores públicos de informações para que eles possam tomar as melhores decisões, né? Então, a gente fica muito feliz quando tem o interesse da sociedade sobre as nossas pesquisas. Bom, o que faz uma cidade empreendedora, né? Quando a gente fez a pesquisa do CE, a gente elencou 7 pilares. Esses 7 pilares é o que a gente considera importante na hora de tomar uma decisão de empreender ou não em algum lugar. Então, os 7 são ambiente regulatório, que é basicamente a burocracia, né? A infraestrutura, que é a conectividade via rodovias, via aérea, enfim, como essa cidade se conecta com o resto do país e do mundo. O mercado, o acesso à capital, o acesso, né, ao fonte, né, de capital para uma empresa conseguir ser montada e se manter no mercado, inovação, capital humano e cultura empreendedora, que é um pilar que a gente construiu que tenta medir o interesse das pessoas em empreender, como elas estão interessadas e motivadas a criar um empreendimento no país. Agora, Camille, como é que a gente incentiva o empreendedorismo nos cidadãos de uma cidade brasileira, sendo que a gente vive num país burocrático em que a burocracia domina os mais variados setores aí da economia? Bom, não é parte do estudo dizer como melhorar. O estudo ele tem a função de apontar. Então, a nossa parte, como escola de governo, como ENAPE, é mostrar o cenário, para que essas prefeituras, esses governos e até o próprio governo federal se vejam qual o melhor ambiente para as pessoas entenderem, quais cidades estão melhor e quais não, e o que pode ser feito para que todas consigam melhorar, cada uma, óbvio, com as suas limitações, mas que elas consigam melhorar. Essa é a função do estudo, a gente não aponta, porque é muito difícil, né, a gente conseguir, enquanto uma escola de governo, ver 101 cidades do país, dos mais variados pontos, de norte a sul do país, e apontar o que pode ser feito por cada uma delas. Isso é o papel das prefeituras e dos governos locais. A gente aponta e mostra, olha, tá ruim nisso. Então, agora, cabe ao governo fazer dessas 10 cidades maiores, aí, melhores para se empreender no Brasil, que a gente acaba de apresentar no estúdio aqui do Business, qual foi a maior surpresa para vocês? Eu vi que Florianópolis subiu bem, Joinville subiu bem. Quais foram as maiores surpresas?
Olha, a maior surpresa assim, da equipe foi Boa Vista. Boa Vista era uma cidade, Boa Vista, em Roraima. Ela estava em 47º no ano passado e conseguiu subir muito para 6º lugar. Ela estava em 19º no ano retrasado, 47º no ano passado e subiu aliás, é isso mesmo, 19º, 47º e subiu para 6º esse ano. E isso foi graças à cultura empreendedora, que é justamente esse pilar que eu falei, que mede o interesse das pessoas em empreender. É isso que eu ia perguntar, o que ela fez para subir tanto Boa Vista em Roraima? É o interesse. Então, esse pilar de cultura empreendedora, a gente tenta medir através do Google Trends o interesse das pessoas. Então, é basicamente quantas vezes elas procuram no Google por Sebrae, por como abrir uma empresa, por empreendedorismo, por coisas relacionadas em como abrir uma empresa e atividade empreendedora. Então, é aí que a gente pega o interesse. Porque quando você vai resolver abrir uma empresa, ou tenta ir atrás dos órgãos de apoio, o que você faz? A primeira coisa que você faz é você procurar no Google. E aí que a gente pega esse interesse. E a gente tem um pool de palavras, umas palavras que a gente escolheu que tem a ver com empreendedorismo, e a gente mede nisso e vai vendo ao longo dos anos se aumentou, se reduziu, se as pessoas têm procurado, ou menos por isso. Mais ou menos por isso. E Boa Vista aumentou bastante. As capitais do norte, as cidades do norte, elas têm uma tendência a terem, desde o primeiro índice que a gente divulgou lá em 2014, ela já tem essa tendência a ter uma cultura empreendedora maior, a buscarem mais atividade empreendedora. E Boa Vista se sobressaiu muito nisso esse ano. Ô Camille, você pode agora falar como responsável pela pesquisa, como gerente de projetos, ou você pode dar sua opinião pessoal também. Você acha que é uma boa hora de empreender no Brasil? Bom, sempre é uma boa hora de empreender. É sempre bom você ter essa iniciativa, porque sem ela o Brasil nunca vai melhorar, né? Então, se o cidadão ele não tem a sua iniciativa, não faz a sua parte e não tenta, mesmo em cenários como foi o da pandemia, por exemplo, de pior situação do mundo, né? Se você não tenta buscar novas opções, não tenta buscar novos mercados, novos segmentos para você entrar e melhorar a sua vida e da sua comunidade, não tem muito como crescer. Então, é sempre uma boa hora para você buscar o seu mercado, buscar o seu nicho e tentar fazer a sua parte aí para conseguir uma melhor vida para você e para a sua sociedade. Bom, e com esse arsenal aí de dados que vocês nos apresentaram, né, com essa pesquisa aí, e principalmente olhando para essas 10 maiores cidades empreendedoras do Brasil, quais são as maiores lições aí, ou se for elencar, só elenca uma lição aí para você no próximo ano ser uma cidade empreendedora de fato? Bom, cada cidade teve seu desempenho, né? Então, algumas melhoraram muito em algumas coisas, outras melhoraram um pouco em outras. E, assim, o que a gente percebeu muito, que a gente foi questionado por algumas cidades, recebeu bastante demanda da imprensa perguntando, algumas cidades que aparentemente não tinham piorado, desceram no ranking. Então, uma lição é que a gente tem sempre que tentar melhorar. Então, teve casos de algumas cidades, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, que se manteve no mesmo patamar em alguns pilares e desceu no ranking, porque é um ranking. Então, não importa se você se mantém bom numa coisa que você já é bom. Você tem que melhorar, porque se você se mantém e as outras cidades melhoram, você vai ficando para trás. Então, acho que essa é a grande lição, que as cidades elas têm que se manter melhorando, as prefeituras têm que se manter buscando novas políticas para melhorar o ambiente, até porque elas já são boas. Camille Medina, gerente de projetos da ENAP, gentilmente participa aqui do Business. Muito obrigado pela presença.